Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos falar sobre porcentagem, um conteúdo presente em quase todas as provas de concurso. E para finalizar, duas questões da VUNESP. 2%, escrito assim a forma percentual, mas nós podemos escrever de forma diferente. Por exemplo, 2 sobre 100 é uma fração. Então, 2% eu divido por 100. Eu posso simplificar essa fração e aí é uma outra maneira de escrever. É 1 sobre 50. Nesse caso, eu dividi por 2, numerador e denominador. Poderia ser por 3, por 4, por 5, mas é que nesse caso eu dava por 2. E uma terceira possibilidade é escrever usando o número decimal, o número com vírgula. Isso é muito comum quando as questões envolvem juros. Agora, como é? Eu vou aproveitar esse momento aqui só para dizer como é que eu faço essa conversão de fração para número decimal, tá? Bem rapidinho, eu trouxe 3 exemplos. 30 sobre 100. Repare que esse 100 do denominador, ele tem 2 zeros aqui. Então, o numerador vai ficar, o meu número que eu estou procurando vai ficar exatamente como o numerador, mas com 2 casas decimais. Uma casa decimal é o 0, a outra é o 3. Então, vai ficar 0,30. Segundo exemplo, 18 sobre 100. De novo, eu tenho aqui um denominador 100, que tem 2 zeros. Então, esse meu numerador, o número que eu procuro, vai ser igual ao numerador, o 18 ali, só que com 2 casas decimais. Uma casa decimal é 8, a outra casa decimal é 1. Então, vai ficar 0,18. E um último exemplo, 1%. Tenho 2 zeros, então eu preciso ter esse 1 mais 2 casas decimais. Então, uma casa decimal é esse 1 que está ali. Agora, eu não tenho outra, né? Então, eu vou colocar um 0 e outro 0. Então, ele vai ficar 0,01, ok? Se você tiver dúvida sobre isso, no canal você encontra um conteúdo que é para você converter frações decimais em números decimais. Vale a pena dar uma olhada antes de prosseguir. Primeira questão. O gráfico apresenta informações sobre o nível de ocupação das pessoas com 14 anos ou mais de idade no Brasil, publicado na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua do segundo semestre de 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O gráfico me mostra que tem homens com 59,9%, mulheres com 40,40%. Em seguida, tem outras informações. Considerando-se pessoas ocupadas aquelas que estavam trabalhando no período em que foi realizada a pesquisa, para uma amostra representativa de 1.000 brasileiros com 14 anos ou mais de idade, sendo 49% homens e 51% mulheres, o número de mulheres ocupadas, de acordo com a informação contida no gráfico, seria entre... Então, a gente está procurando quantidade de mulheres ocupadas. Bom, minha sugestão é que você pare aqui e tente resolver sozinho. Se não der, já sabe, assiste parte da explicação e tenta continuar sozinho. Se não der, assiste tudo, mas depois tenta resolver sozinho. O enunciado, logo abaixo do gráfico, me traz essa informação. São 1.000 brasileiros que foram entrevistados e, dentre eles, 49% homens e 51% mulheres. Agora, uma outra informação é que diz que 40,40% das mulheres entrevistadas estavam ocupadas. Mas quantas eram as mulheres entrevistadas? 51% de 1.000. Então, eu posso escrever 40,40% as entrevistadas. Entrevistadas de quanto? De 51% de 1.000. E aí, se eu calcular isso aí, acabou a questão. Agora, como é que eu calculo isso, né? Tem várias maneiras e eu optei por transformar em fração. Então, eu coloquei 40,40 sobre 100 vezes 51 sobre 100 vezes 1.000. Por que isso? Porque às vezes a gente enxerga uma maneira de simplificar essas frações, tá? Mas se você não quiser simplificar, não tem problema. Você pode multiplicar 40,40 por 51 por 1.000 e dividir o resultado disso por 100 vezes 100. Funciona também, sem problema nenhum, tá? Mas se você quiser, também pode, tá? Já que eu falei simplificação, dividir esse 1.000 por esse 100, por exemplo. Tá?
E aí, o resultado disso vai ficar aqui, que você pode simplificar com esse 100. Tem um conteúdo específico sobre simplificação de fração também, tá? Vamos lá. O resultado disso dá 206,04. Portanto, bem, vamos à segunda questão. Em uma loja, determinado produto que custava 450 teve seu preço aumentado em 40%. Após esse aumento, o produto foi anunciado com desconto de 25% sobre o novo preço. É correto afirmar que, em relação ao 450, o novo preço com desconto ficou maior em tantos por cento. Vamos tentar resolver sozinho? Se não der, assiste a explicação. Mas se não der, assiste tudo. E lembre-se sempre que é importante resolver sozinho. Eu tinha um produto que custava 450 e ele teve um aumento de 40%. E chegou num determinado valor que eu não sei quanto é. Feito isso, ele teve um desconto de 25%, que chegou num outro valor. Então, eu vou dar um jeito de descobrir esses valores intermediários. Só que quando um produto tem um aumento de 40%, ele passou a custar o valor que ele era, mais 40%. Tem dois jeitos aqui. A gente pode calcular 40% e somar com o valor dele, vai dar o valor atual. Ou calcular 140%. E eu vou calcular 140%. Veja, se eu calculo 40% é um aumento. Se eu calculo 140, já é o valor com aumento, tá? Então, eu estou optando por calcular 140%. Já é o valor com aumento. E como é que eu calculo isso? Posso transformar em fração, como posso transformar em número decimal. Eu vou usar número decimal aqui. Então, 140 é a mesma coisa que 1,4 vezes 450. 630. 630 é o valor com aumento. Agora, temos um desconto de 25% em cima desse valor aqui. Se ele teve um desconto, ele passou a custar 75% desse valor. Mesma coisa do 140, tá? Só que agora eu tive que diminuir. O valor dele era 100%. Como ele teve 25% de desconto, ele passou a custar 75% daquele valor. Posso calcular 25% e subtrair dos 630, tá? Sem problema nenhum. Mas eu vou calcular 75% de 630. Quanto é isso? 0,75 vezes 630. Isso é 472,50. Então, veja, ele era 450, foi para 630, veio para 472. E o que o enunciado pede? Para a gente comparar o 450 com o 472. E dizer, teve 10% de aumento, teve 30% de aumento. É isso que o enunciado quer. Valor original é 100%, ótimo. Mas qual foi o aumento que eu tive ali? O aumento, ele é 22,50. E eu quero saber se esse aumento é 10%, se esse aumento é 30%. Então, eu vou apelar para uma regra de 3, a nossa técnica para resolução de muitos dos problemas, e vou escrever assim: 450 equivale a 100%, mas só aumentou 22,50. 22,50 é x. Agora você já sabe resolver. Nós multiplicamos 450 por x e 22,50 por 100. Então, 450x é a mesma coisa que 2,250. Se eu divido por 450, x é 5. Ok? Bons estudos para você, até a próxima.